Bom dia, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Que alegria, mais uma manhã de escola dominical, com os nossos corações gratos ao Senhor pela vida, pela saúde, pela nossa salvação em Cristo Jesus, pela sua graça que é derramada dia a dia sobre nós. Tempos tão difíceis, mas temos sido, com certeza, alimentados, sustentados pela graça do nosso Deus. Amém, irmãos? Você pode testificar isso durante a sua semana, você testificou isso, todos os livramentos, toda a mão do Senhor sobre você, sobre a sua casa. Então, alegre o seu coração nessa manhã, que você possa, nesse momento, descansar no Senhor Jesus. Que na sua casa haja alegria, haja paz, para sermos ministrados pelo Espírito Santo nessa manhã. Esse é o nosso pedido todas as manhãs de EBD. Não queremos apenas conteúdos, queremos uma manhã que o óleo, o bálsamo do Espírito Santo derrame sobre a nossa casa, derrame sobre a nossa vida e haja mudanças de atitude e sejamos cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. E essa manhã é uma manhã muito especial que vamos tirar nesse início de EBD. No lugar da nossa meditação, nós não poderíamos deixar de prestar uma homenagem ao nosso querido pastor, que hoje completou um ano mais de vida. Hoje é aniversário da nossa irmã Meire. Já parabenizamos. Meire, que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério. Você é uma bênção dentro da igreja e que o Senhor fortaleça a sua vida e a sua casa. Parabéns. Receba também a nossa homenagem. Ontem nosso pastor completou um ano mais de vida e nós nos alegramos com isso. Então eu fiquei pensando, né? Sempre nesse distanciamento, nessa época de pandemia, a forma que encontramos para homenageá-lo à distância na nossa EBD sempre é um vídeo comemorativo, alusivo, onde nós demonstramos o nosso carinho. Mas eu optei nessa manhã para que todos os líderes tivessem essa participação, representando assim toda a igreja, com uma palavra. E queremos dizer ao nosso pastor, então, se ele quiser abrir a câmera, né? Porque as pessoas vão falar com ele, ele pode ficar à vontade. E, irmãos, nesse tempo de pandemia, onde Deus tem ministrado através da vida do nosso pastor, com palavras, no período da IBD, nas terças, nos domingos, durante todo o seu ministério, durante a semana. Então, nessa manhã, o Espírito Santo possa usar cada líder para que possamos, pastor, esteja recebendo assim uma palavra de ânimo, que o Espírito Santo se derrame na sua vida, nesse momento também que é tão difícil para todos os pastores e líderes espirituais, né, das nossas igrejas. Precisamos de estratégias, então essa é a nossa intenção. Receba todo o nosso carinho através das palavras dos líderes e toda a igreja está sendo representada através dos líderes de departamentos, ok? Durante a semana já enviei para os líderes a sequência e enviei também o tempo, né? Então eu vou começar a palavra ao pastor e que os líderes possam estar aí se organizando, tá bom? Se o pastor quiser abrir a câmera, acho que ele está com o microfone fechado. Pastor, a EBD é deixar com o senhor o versículo, Isaías 61, versículo 1, né, com a mudança aqui de alguns pronomes oblíquos. E esse é o versículo que a IBD deixa, que diz, Isaías 61, 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre ti, porque o Senhor o ungiu para levar boas notícias aos mansos. Enviou-lhe para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Esse versículo falou muito ao meu coração, porque eu acho que ele resume muito a sua vida, pastor. Nós, na escola dominical, nós louvamos a Deus pela sua vida. Nossas manhãs de EBD têm nos alimentado, têm nos edificado de forma tremenda nesse tempo tão difícil de pandemia.
E isso acontece, pastor, não são apenas pelos conteúdos, pela forma como o Senhor fala. Isso acontece porque é notório o Espírito do nosso Deus sobre a sua vida. Isso faz toda a diferença. A forma como o Senhor fala, como nos passa, nos esclarece. Isso tudo acontece, tem tido modificação em nossas vidas, temos nos achegado mais ao Senhor, temos identificado ataques do inimigo, porque através das suas palavras o Espírito Santo age nas nossas vidas. E qual é o meu desejo? O desejo da IEC Agronomia? Por tudo que o Senhor fala, dos seus sonhos que o Senhor tem para a IEC Agronomia, desejamos que todos os sonhos que Deus tem lhe dado para a IEC Agronomia se cumpram para a honra e glória do nosso Deus. A igreja aí pode dizer amém? Se estivéssemos na EBD, nós iríamos levantar as mãos e diríamos amém. Glória a Deus. Dê um amém. Que todos os sonhos que Deus tem colocado, plantado no coração do nosso pastor para a nossa igreja possa ser realizado, cumprido. Uma igreja vivendo o verdadeiro avivamento. Amém. Amém. Nós vamos prosseguir com as homenagens dos líderes e agora é a hora do infanto, ok? Então vamos ao vídeo do infanto juvenil. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na paz do Senhor para todo sempre. Salmo 23, versículo 6. Parabéns a você, nessa data querida, muitas felicidades, Muitos anos de vida. parabéns pra você, a data querida, felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, pastor Samuel. Parabéns, pastor Samuel! Beijo! Feliz aniversário, pastor. Amém. Feliz aniversário, pastor Samuel. Deus te dê muitos anos de vida. Beijo, tchau. Parabéns, pastor Samuel. Beijo. Deus te abençoe, pastor Samuel. Feliz aniversário, pastor Samuel. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê muitos anos de vida. Parabéns, pastor. Que o Senhor continue te abençoando com muito carinho e amor. Felicidades. Que abençoe a sua família para sempre. Que você e a sua família sempre estejam na mão do Senhor. Amém. Parabéns, pastor. Feliz aniversário, pastor Samuel. Ei, pastor, parabéns. Que Deus te dê muitos anos de vida. Em nome de Jesus? Ai, que legal. Que legal. Amém. Que lindo, né? Que lindo, pastor. Olha quanto carinho. Vamos então lindo. prosseguir com os líderes. A Alana, ela tem a palavra representando aí os adolescentes. Que saudade das nossas manhãs de domingo, da nossa confraternização que a gente tinha na EBD, mas em nome de Jesus, mais para frente, a gente vai voltar a ter toda essa comunhão de novo, toda a nossa confraternização. Não nos acostumemos com esse novo normal, mas oremos para que o nosso normal volte. Amém? Amém. Bom, Amém. pastor, hoje eu vim homenageá-lo e prestigiá-lo. Em nome de toda a UAC, eu vou deixar uma passagem que está lá em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, que está escrito assim: Os dizem que vivem maus, por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam com prejuízos, mas procurem entender o que Deus quer que vocês façam. Pastor, quando eu olho para o Senhor, se assim me permite dizer, eu vejo uma vida estável. Claro que a nossa vida é feita de altos e baixos, mas, no geral, se assim o Senhor me permite dizer, é uma vida estável. O Senhor já tem 3 filhas bem direcionadas, guiadas e orientadas
pelo Senhor e pela Maribel. O Senhor tem uma esposa que te auxilia, que te guia, que te orienta. O Senhor tem um ministério só. E a vida estável não é um problema, mas a vida estável pode trazer consequências para o nosso relacionamento com Deus. Porque é muito fácil a gente buscar Deus quando a gente está passando por alguma luta, por alguma tribulação, por alguma dificuldade, pelo deserto, não é mesmo? Mas agora é muito mais difícil a gente buscar a Deus quando está tudo bem, quando a nossa vida está calma, quando está serena, quando está tranquilo, quando a vida está estável. A gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a orar só por orar. E aí entra num perigoso comodismo espiritual, que além de afetar o nosso relacionamento com Deus, afeta também a igreja. Porque se a igreja tem membros que vivem num comodismo espiritual, não vai haver avivamento. O avivamento é totalmente oposto ao comodismo espiritual, enquanto um é busca incessante, amor, o outro é uma coisa morna. Então, as oportunidades passam na nossa frente, a gente não consegue aproveitar, porque a gente não entende o que Deus quer com a gente. E ainda tem gente que, quando passa a oportunidade, ainda fala assim, graças a Deus que passou, foi livramento. Por que fala isso? Porque não está conectado com o Pai. Porque não entende o que Deus quer para a vida dela. Tudo bem? Martinho Lutero dizia, uma igreja renovada sempre se renovando. Como nós somos a igreja, logo nós temos que estar procurando, buscando, entendendo. Mas não é você buscar qualquer coisa. Não é você aprender coisa, não perde seu tempo. É você buscar entender o que Deus quer para a sua vida. Amém? Então, Amém. pastor, eu encerro a minha oportunidade, desejando rios abundantes de bênçãos para a sua vida, que todos os seus sonhos, planos e projetos possam vir a se realizar com a permissão de Deus. Amém? Amém. Tem a participação da UAF, da Rose, nesse momento, representando a UAF. Bom dia, queridos irmãos, a paz do Senhor, amém? É bom ver o rostinho de vocês aqui, como a Alana disse, a gente tem muita saudade, né, da EBD de manhã, e nesse momento o coração da gente fica até um pouco emocionado. E, bom dia, pastor Samuel. Bom dia. Especial para o Senhor, né? A homenagem hoje, a gratidão pela sua vida. E eu vou estar lendo, né, a homenagem, assim, a nossa homenagem. Estamos felizes em poder agradecer a Deus por mais um ano de vida que Ele lhe concedeu. A UAF se alegra em tê-lo como nosso líder espiritual. Para ficar mais abrangente, algumas irmãs participaram com suas opiniões. A pergunta feita a elas foi: quando você lembra do pastor Samuel, o que vem à sua mente sobre as suas características? E elas responderam, pontinho, pontinho. Vamos lá, pastor, muita emoção. Ele é um presente de Deus para nós. Amém. Tem o dom da palavra, intimidade com Deus, um guerreiro de oração, de muita fé, santificado, ele é especial. Está presente na vida dos irmãos, tem empatia, é amigo, sempre pronto a nos ouvir, muito atencioso, prestativo em qualquer situação. Tem sempre uma palavra de ânimo, é simpático, sábio, autêntico, manso, bom, justo, humilde, amável, íntegro e simples. Para a gente fechar, né, sorrindo e com chave de ouro aqui, pastor, uma delas disse: gente boa mesmo é o pastor Samuel. Poxa vida, que legal. Deus abençoe, pastor, a sua vida, né?
e Que renove bom. as suas forças, a sua fé, a sua esperança. Eu fiquei muito alegre e essa foi realmente a resposta de cada uma, né? Eu fui Glória a escrever, Deus. depois a gente colocou aqui. Então, sinta o carinho da UAF, sinta o nosso abraço virtual nessa manhã, o nosso carinho, o nosso amor, o nosso respeito pela sua vida, pela sua casa, pela sua família e pelo seu ministério. O Senhor é uma bênção para nós. Amém, Deus obrigado. abençoe. Amém, obrigado. Muito obrigado. Nossa, aí, pastor. Pastor Puxa tá vida, agora. hein? Que responsabilidade, hein? Acabou não, hein? Agora é o Marcelo, com a União de Homens. Primeiro, Sandra, parabenizar a equipe da EBD, você, a Miliane, toda a equipe, pela linda homenagem que vocês estão prestando ao pastor Samuel. Ele é merecedor. Tá? E ao senhor, pastor, nós parabéns em nome da União de Homens, como foi falado pela diaconisa Rose. Tudo isso que ela falou, e sempre, pontinho em pontinho, né? Sempre tem mais para o senhor, porque o senhor realmente é uma bênção para a gente. É um homem que Deus colocou para nos pastorear e, além disso, além do mais, ser o nosso amigo, para mim particularmente, o senhor tem sido uma pessoa que tem me dado um abraço muito forte, tem me acompanhado, tem me ajudado espiritualmente, e um abraço como amigo mesmo. Então, a União de Homens presta essa homenagem para o senhor, falando que a gente está junto com o senhor, receba todo o nosso abraço, o nosso carinho, tá bom? Porque o senhor merece. A Rose só esqueceu de acrescentar que o senhor é botafoguense, né? É sofredor, sofredor. Eu vou deixar para o senhor, pastor, aqui o versículo da Bíblia que está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Pastor, Deus é com o senhor é o escolhido de Deus. Deus colocou o senhor na EC de Agronomia para nos conduzir, nos acompanhar, nos ensinar a palavra de Deus. Agradeço, louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue derramando bênçãos sobre bênçãos na sua vida, na sua família, tá bom? Tudo de bom, um beijão no coração. Estamos juntos sempre, tá bom, meu irmão? A paz. Valeu. Obrigado, Marcelo. Deus abençoe a União de Homens. Amém. Obrigada, Marcelo. Agora o Carlinhos representando o patrimônio, o carro forte aí, o homem do dinheiro, a gente não podia deixar, né, pastor? Olha aí, cara, olha aí. Sou boba não, hein? Vamos lá. Pastor, em nome do patrimônio, né, e também acredito que em nome de toda a igreja, eu queria primeiramente dizer, e graças a Deus eu já tive o privilégio de dizer pessoalmente para o senhor o que eu penso a respeito do senhor, da importância que o senhor tem para a nossa igreja, do privilégio que eu e os demais irmãos, tenho certeza, temos de tê-lo como nosso pastor. Eu, assim, admiro muito a firmeza do senhor, a integridade que o senhor vive. O versículo que eu gostaria de deixar para o senhor é um versículo muito conhecido, mas, assim, que o senhor, melhor do que ninguém, deve saber, que é Salmos 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É um versículo, né, que todos conhecemos, mas muito profundo, porque quando a gente entende esse versículo na essência, a gente consegue viver uma vida assim, no caminho do Senhor. E eu queria repetir aqui o que eu já mandei na mensagem do Senhor, que foi uma coisa assim que eu fiquei buscando, né? Alguma coisa que identificasse o Senhor, que eu pudesse falar publicamente aqui para os demais irmãos. E eu vou ler aqui novamente o que eu já mandei para o Senhor, a mensagem. A vida é boa quando estamos felizes, mas ela é melhor ainda
quando os outros estão felizes por nossa causa. Isso é uma frase, não é minha, não foi eu que inventei, quem sou eu para inventar uma frase dessa? Mas, assim, foi uma frase que, quando eu li, ela me impactou. Eu falei, caramba, não é que é verdade? Tremenda. E isso daí eu consigo enxergar no Senhor. O Senhor nos faz feliz. Essa é uma verdade. Tudo que foi falado aqui, né? Você vê os departamentos e os depoimentos dos irmãos. Se cada um tivesse a oportunidade de ouvir, de ser ouvido, o Senhor ia perceber o quanto o Senhor nos faz feliz. Olha que bênção, olha que maravilha a gente saber que fazemos alguém feliz. Olha que bênção que é. E o Senhor é essa bênção na nossa vida. Então, eu queria dizer que a nossa igreja está feliz. Amém. Em plena loucura que a gente está passando, pandemia, né? Deserto para alguns, para outros não tão deserto, mas estamos passando uma dificuldade tremenda, mas a gente olha para o nosso pastor, né, representante de Cristo aqui na nossa igreja, e a gente se sente feliz. Amém. Eu queria que o senhor se sentisse feliz também nesse né? Foi ontem o aniversário, mas a homenagem é hoje. O senhor nos faz feliz. Glória a Deus. Para o senhor. Em nome do patrimônio e de toda a igreja de agronomia. Amém? Amém. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Amém, amém. Obrigada, Carlinhos, pela participação. Irmãos, o licenciado Rafael, ele vai estar terminando essa nossa parte das homenagens. Ele vai estar usando a palavra em nome dos jovens, né? Que ele está aí à frente dos jovens nessa missão. E logo após a palavra dele, o licenciado Rafael também vai estar orando pelo nosso pastor. Então, se nós estivéssemos na EBD, no presencial, com certeza, nesse momento, o pastor estaria à frente com a sua família, os oficiais em posição de mão junto com a igreja. Então, eu vou pedir a você que está aí na sua casa, como um ato profético, quando o licenciado Rafael estiver orando, né, não precisa abrir a câmera, estenda as suas mãos em direção ao nosso pastor, em um ato profético, esteja aí repreendendo toda armadilha, toda brecha do inimigo, e vamos interceder, vamos abençoar o nosso pastor e a sua família, ok? Então, o licenciado Rafael tem a palavra agora, ele vai estar orando, e você na sua casa, levante as suas mãos e abençoe o nosso pastor. Amém? Então, bom dia a todos. Fala, pastor. Queria dar uma palavrinha antes da gente estar orando. Então, meu primeiro contato com o pastor Samuel foi no seminário. Quando eu cheguei no seminário, eu vi ele com o pessoal no tarefão, e o pastor que era em forma, magrinho naquela época. Que isso, opa. Pensei assim, pastor Samuel não vai aguentar muito, não. Mas sempre lá firme e forte com o pessoal. Mas foi dentro da sala, com o tempo, que eu fui, através das aulas, vendo a inteligência e a dedicação do pastor Samuel. O pastor Samuel, se eu posso dizer por todos, sempre foi uma referência para todos nós como seminaristas. Lá eu percebi que ele pastoreou a muitos, me pastoreou também. Então, assim como Moisés foi para Josué, Elias foi para Eliseu, assim como Barnabé foi para Paulo, assim o pastor Samuel foi para todos nós, como seminarista lá. E uma coisa assim que eu identifico, que nos fez identificar, e eu acredito que eu enxerguei, e nós enxergamos nele lá, foi a autoridade na vida do pastor Samuel. Então, eu percebi isso melhor quando eu passei para a agronomia e senti essa experiência de ser pastoreado por eles. Então, a matemática da autoridade na vida dele, ele tem clareza de quem ele é em Deus, ele sabe das promessas que Deus fez para ele, mas também é humilde, ele é gente como a gente, se importa com a gente. Isso não é conseguido através dos livros, mas é transmitido por alguém. E eu vejo isso que Deus concedeu isso a ele.
o pastor é realmente um homem de Deus. E isso foi e é muito importante para a nossa formação. Eu que vou seguir o ministério, ser influenciado com uma pessoa como ele, perceber nele uma pessoa verdadeiramente diferenciada. E com certeza me faz querer ser uma pessoa também diferenciada na vida de outros, buscar Deus de modo dedicado. E com certeza eu sei que a Igreja de Agronomia percebe isso nele e tem sido muito abençoado através do ministério dele aqui nesse momento. Então, parabéns, pastor Samuel. Amém. Eu agradeço a Deus mesmo pela sua vida. E agora eu quero orar contigo que está aí, que a Sandra deu um pouco aí de como que vai ser, orar pela vida do pastor Samuel nesse momento. Então, ora. Senhor, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, porque o Senhor capacitou ele ao longo desse tempo todo aí, da caminhada histórica do pastor Samuel, com dificuldade, mas ele pôde ver a tua glória, pôde ver o teu poder, ele pôde aprender e hoje está nos ensinando com a experiência que o Senhor pôde estar podendo fazer com que ele passasse. O Senhor se revelou de modo íntimo a ele. Através das dificuldades, o Senhor trouxe ensinamentos. E isso ele tem passado de modo diferenciado para nós, através da tua palavra, Pai. Peço que o Senhor dê muitos anos de vida a ele, porque é muito bom ser influenciado positivamente por um homem como ele, que é gente como a gente, Pai. Então, continua abençoando a sua vida, continua abençoando a vida da sua família e continue usando ele de modo poderosamente e que cumpra os teus sonhos na vida do teu filho, Pai. Seja lá na Igreja de Agronomia. Assim eu quero te orar e te agradecer por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Rafael. Deus abençoe. Amém. Amém, irmãos. Pastor, aceita aí nossa homenagem Recebo. dentro aí das nossas possibilidades, nesse momento difícil, mas foi com muito carinho e todas as palavras são absolutamente sinceras. Eu quero agradecer profundamente aos líderes, como sempre, atendendo a EBD. Obrigada por terem respeitado o tempo que eu pedi. Muito obrigada, líderes, que o Deus também sustente-os nesse momento tão difícil, dando a visão de Deus aí para liderar, para ter estratégias. E quero pedir para você que não pôde falar, fica triste comigo não, tá bom? Você foi representado por cada líder e olha só, no finalzinho vamos ligar nossas câmeras e vamos cantar um parabéns bem bonito para a Meire e para o pastor. Você vai poder estar assim demonstrando o seu carinho, ok, irmãos? Fica triste comigo não, tá? Você foi representado aqui por todos os líderes. Vamos então agora passar a palavra ao nosso pastor para o nosso estudo para termos a segunda parte da nossa EBD. Amém. Amém, gente. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração, né, por tanta manifestação de carinho desde ontem de manhã cedo aqui, quando recebi uma cesta de café da manhã muito abençoada e durante o dia também muitas palavras que encheram o meu coração de alegria e gratidão pela vida de cada um dos irmãos. E hoje, então, agora na Escola Bíblica Dominical, mesmo não sendo presencial, me emocionei aqui por tanta lembrança, apoio, carinho, né? E dizer, então, de que o meu desejo mesmo é ser uma bênção nas mãos de Deus, na vida de cada um de vocês, na igreja também, entendendo e respeitando os pastores que fizeram um ministério diferenciado antes de mim aqui, e a gente, então, avançar naquilo que Deus, então, me coloca para contribuir nesse tempo com cada um de vocês, membros da Igreja Congregacional de Agronomia. Eu também me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, mesmo nesse tempo de pandemia difícil, mas entendendo, então, que estamos no centro da vontade de Deus e querendo caminhar para que o reino dele avance, né, buscando ser uma resposta para esse tempo. Quero também agradecer a vocês pela maneira como vocês têm me acolhido também a minha família, né? Nós fomos abraçados por vocês, vocês nos deixaram bastante à vontade
E eu quero, então, dizer que o meu coração também é muito grato a Deus por estar pastoreando a Igreja Congregacional de Agronomia. Me sinto completamente identificado com vocês, né? E eu que passei bastante tempo com uma igreja em Bangu, com os irmãos, né? Eu até imaginei que a minha adaptação aqui seria mais difícil, mas também por causa do carinho, por causa de vocês estarem também de coração aberto para receber as recomendações que Deus tem colocado no meu coração. Eu me sinto, então, abraçado e também motivado a compartilhar com vocês aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Então, louvo a Deus pela vida de cada um membro da Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, os oficiais, a liderança, e por saber, então, que a gente está podendo constituir uma equipe. Louvo a Deus pela Escola Bíblica Dominical, muita qualidade naquilo que o tempo impõe, né? A Sandra Miliani também fazendo um trabalho belíssimo. Então, eu sou feliz em estar com vocês aqui e quero ser uma bênção na vida de vocês, cada vez mais para a glória do nome de Jesus, e dizer que vocês têm sido uma bênção na minha vida também. Eu vou compartilhar aqui a tela sobre o nosso tema que nós vamos começar a partir de hoje, sendo um cristão de verdade. Então, nós vamos ter algumas reflexões no Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, que é muito conhecido até fora das esferas cristãs, e ele nos desafia, porque traz reflexões profundas que precisam ser colocadas na nossa vida prática, e isso às vezes assusta algumas pessoas, né? Ou não se consegue entender plenamente aquilo que o texto se propõe a nos incentivar a saber, a sentir e a fazer. Então, o nosso tema é sendo um cristão de verdade. Nós não tivemos o privilégio de ter esse contato físico com Jesus, mas hoje nós temos o Espírito Santo, e a Bíblia diz, então, que uma das funções do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade. A Bíblia também fala de que Jesus disse que era necessário ele ir para que enviasse um Consolador, que é o mestre da nossa nova criação. Nós somos novas criaturas e o mestre desse novo tempo é o Espírito Santo. Então, a minha oração nesta manhã é que ele possa nos imprimir, as verdades do Sermão do Monte a partir de agora, para que nós possamos entender o que significa de forma prática buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu quero dizer para você que uma das formas da gente entender a justiça de Deus é entender também o Sermão do Monte e avaliar como ele, de verdade, o Sermão do Monte pode ser aplicado na nossa vida de forma prática em pleno século XXI. Mateus, no capítulo 5, do verso 1 a 12, é o nosso pontapé inicial. E eu quero ler, então, essa passagem junto com vocês, pedindo ao Espírito Santo que aquilo que aconteceu de impacto com a multidão que estava ouvindo a Jesus ali, possa acontecer também na nossa vida a partir desse domingo. O texto diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu num monte, e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. Então, eu quero compartilhar com vocês o Sermão do Monte, né? Começando, então, com algumas declarações importantes, para nós entendermos o todo. O Sermão do Monte é uma das mensagens mais conhecidas de Jesus, né? São 91 declarações sobre o reino de Deus. Então, se nós quisermos entender, né, a forma prática, ética das orientações do reino de Deus, nós precisamos também entender o que o Sermão do Monte quer falar conosco. Nós entendemos que é uma descrição do comportamento do cristão de verdade, né? É uma exposição clara de Jesus que expressa como o cristão deve ser, pensar e agir. Aí ele se apresenta como aquilo que o John Stott, que é um ótimo autor, e eu quero recomendar a você leituras de John Stott. Ele tem, né, um livro chamado exatamente Sermão do Monte, né, que na primeira vez que foi lançado, o nome era Contra a Cultura Cristã, né, porque ele entende de que a forma como o Sermão do Monte é colocado dentro dos princípios da sociedade é um choque, né, mas que quando nós vivemos à altura disso, então o reino de Deus avança muito para a glória do nome de Jesus. Então tem 91 declarações sobre o reino de Deus, que são lições de conduta, né, e moral da verdadeira vida cristã. A questão básica é essa. Será que o Sermão do Monte, que é uma das passagens mais conhecidas, mas alguém já disse, menos entendidas e menos praticadas de todos os ensinos de Jesus, será que é possível viver o Sermão do Monte no século XXI? Né? Será que há praticidade para isso? A Bíblia tem mostrado para nós que a iniquidade tem aumentado, o amor de muitos tem se esfriado. E tem muita gente que tem medo, então, de colocar o Sermão do Monte em prática, porque fica com medo de ser vítima, das pessoas passarem por cima, de você, então, estar sendo ignorado. E a Bíblia vai dizer que existe até essa possibilidade do cristão ser ignorado, mas não por colocar o Sermão do Monte em prática. Pelo contrário, vai dizer que nós nos tornaremos muito relevantes se vivermos de forma prática as verdades do Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte expressa as verdades do Evangelho do Reino. Nós entendemos que o Evangelho da salvação nos alcançou, mas, de uma forma mais abrangente, o Evangelho da salvação é uma parte do Evangelho do Reino, que foi a proclamação também de Jesus. E o Sermão do Monte, então, o seu conteúdo faz parte do Evangelho do Reino. Mateus 4:23 fala: percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, né? E esse Evangelho do Reino precisa ser entendido como o Evangelho do Reino de Deus, né? A soberania de Deus sobre a morte, sobre o pecado, sobre os demônios, né? Sobre as doenças. E a gente, então, entende que, vivendo esse Evangelho de uma forma prática, nós temos condições, então, de nos sentirmos realizados. Talvez a razão de tanta gente hoje, como cristão, não se sentir realizado, porque também não tem prestado atenção nos aspectos práticos do conteúdo do Evangelho do Reino. Grande parte está inserido no Sermão do Monte. O resumo desse sermão pode ser encontrado em Mateus 7:12, quando diz: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse sermão foi pregado quando Jesus estava iniciando o seu ministério, né?
porque Mateus capítulo 4, versículo 17, vai dizer que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Né? Então, logo no início do seu ministério, Jesus faz questão de apresentar esse conteúdo para que fosse vivido de uma forma prática. Então, eu levanto aqui algumas afirmações e um questionamento. Primeiro, você lembrar que no Sermão do Monte há 91 declarações sobre o reino e a justiça de Deus. Fala também como um cristão de verdade deve se comportar. Ele é resumido em Mateus, no capítulo 7, no verso 12, que vai dizer, então, que aquilo que nós desejamos que os homens nos façam, nós devemos fazer, então, para as pessoas. E nós vamos depois trabalhar como isso pode ser desenvolvido de uma forma prática no nosso viver. E a questão, então, é essa: se é possível viver o Sermão do Monte com todas as suas implicações no século XXI. Teve até um discurso, do Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, que ele afirma, em alto e bom som, que não daria para que pudesse aplicar os princípios do Sermão do Monte para estar liderando uma nação. Porque ele vai dizer, então, que ele teria que cancelar, por exemplo, o Ministério de Defesa dos Estados Unidos, o que faria com que a nação mais forte do mundo ficasse completamente vulnerável. Então, na visão do ex-presidente Obama, o Sermão do Monte não era tão prático para que pudesse ser vivido por um líder que quisesse conduzir a nação segundo esses princípios. E aí ele até completa dizendo de que quando falou esse sermão, já deve ter já uns 7 anos, 8 anos atrás, de que não daria, então, para que pudesse estar vivendo esses princípios, porque a nação também americana já não era mais uma nação que poderia se dizer exclusivamente cristã. Era também budista, islâmica, entre outras coisas, e de que, então, hoje não teria como estar vivendo de uma forma coletiva os princípios do Sermão do Monte numa nação. Nós sabemos um pouco da história dos Estados Unidos e sabemos de que houveram alguns presidentes que genuinamente buscaram a Deus, e até mesmo um navio que chega lá da Inglaterra para os Estados Unidos, chamado Mayflower, que trazia muitos congregacionais, inclusive, porque os congregacionais têm uma história muito bonita no estabelecimento da nação americana. E aí, então, eles fizeram um pacto de construir a nação americana, Estados Unidos da América, fundamentados na Bíblia Sagrada. E depois, com o passar do tempo, então, essa realidade foi mudando, até chegando, então, agora nessa declaração pública do presidente Obama, dentro de uma igreja, dizendo, então, de que ele entendia de que não teria condições de estar governando a nação a partir dos princípios, por exemplo, do Sermão do Monte. Ele falou até que as pessoas podem querer viver esta realidade de forma individual, mas de forma coletiva, não necessariamente. E a gente vai refletir, então, a respeito dessa declaração também falada por ele, e de como nós podemos estar também colocando os princípios do Sermão do Monte em prática, tanto individualmente, quanto também coletivamente. Mas eu quero que você grave isso, que são 91 declarações, então a gente tem bastante conteúdo nesses próximos meses para conversarmos, que aí é resumido então em Mateus no capítulo 7, no versículo 12, que a ênfase é de que o Sermão do Monte não é apenas para ser assimilado intelectualmente, mas é para ser vivido de uma forma prática. E o princípio seria esse: aquilo que você deseja que as pessoas façam para você, você deve fazer para elas. E a questão é essa, se é possível vivê-lo, e nós colocamos aqui porque esse questionamento é feito. Então, o texto diz assim: vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... O Evangelho de Mateus, então, tem esse propósito de apresentar Jesus. Ele é maior do que Moisés.
E é muito interessante para você fazer um paralelo. Moisés escreveu os 5 livros, os primeiros 5 livros, chamado Pentateuco. E no Evangelho de Mateus existem 5 discursos, para que houvesse essa similaridade entre Moisés e Jesus, mas com o propósito de mostrar de que Jesus é maior do que Moisés. E aqui ele estava trazendo novos princípios, é também num monte, aí seria o novo Sinai, e Jesus seria, então, comparado não apenas como o novo Moisés, mas como maior do que Moisés. A Bíblia vai dizer que Jesus sobe ao monte, se assenta, e a gente precisa entender, então, de que não é só ali que aparece essa prática de Jesus de subir ao monte e se assentar, também em Mateus no capítulo 15, no verso 29, também em Mateus capítulo 24, que nós já conversamos no outro estudo sobre a questão da volta do leão de Judá. Sempre que Jesus fazia isso, então, ele estava assumindo uma posição de mestre, de legislador, querendo dar, então, às pessoas a possibilidade de se aproximarem dele para que pudessem receber algo de especial naquele momento. E a Bíblia vai dizer, então, que Jesus abre a boca e passa a ensiná-los, que vai indicar a solenidade do pronunciamento, e também a necessidade que tem que ter entre o equilíbrio entre palavras e ações. Tem alguns crentes que dizem assim, de que eles não precisam falar nada, porque a vida deles já provam que eles são verdadeiramente crentes. Tem até um ícone assim da proclamação do Evangelho que diz assim, pregue o Evangelho. Aí depois ele completa dizendo assim, se necessário, através de palavras. E a ênfase dele, então, é de que se você viveu a essência da vida cristã, você nem precisa falar, porque as pessoas vão perceber Jesus e na sua vida. Então, respeito muito essa declaração, mas o que Jesus nos ensina é de que palavras não substituem ações e nem ações substituem palavras. Nós não podemos querer ser um crente de verdade apenas com as nossas ações, porque muita gente não vai saber que o diferencial da nossa vida é porque nós aceitamos a Jesus como Salvador. Tem que ter um equilíbrio e nós precisamos, então, entender que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é uma ênfase, então, de que se fale. E lá no original está escrito que no Sermão do Monte, Jesus abre a sua boca. Então, eu queria incentivar a você que está participando aqui da Escola Bíblica Dominical de hoje, de você abrir a sua boca, de você compartilhar com as pessoas as verdades das palavras de Deus, procurando também viver esta verdade na profundidade. O Sermão do Monte nos traz, então, a necessidade desse equilíbrio entre palavras e ações. Isso é um desafio grande para o nosso tempo, porque há um desequilíbrio, As pessoas estão banalizando cada vez mais as mensagens, porque elas acham de que as mensagens são apenas discursos, não acompanhados, muitas vezes, de ações práticas. Então, tem 3 perguntas sobre o Sermão do Monte. Primeiro, ele é autêntico? Ele foi dito realmente por Jesus? Segundo, ele é relevante? Tem praticidade para nós nesse tempo? Tem a ver com aquilo que a gente tem vivido? E, por último, ele é prático? Eu posso vivê-lo? Ou isso seria para um super espiritual? Ou isso seria apenas um ideal que é colocado, mas que nós, como simples humanos, não temos condições de colocá-lo em prática. Eu posso dizer, ele é autêntico, foi dito por Jesus, tem vários manuscritos que comprovam isso, está na Bíblia Sagrada, então nós entendemos de que vale a pena refletir nele para uma vida melhor. Segundo, ele é muito relevante, porque ele vai direto a algumas questões que nós vivemos intensamente no século XXI, agora também na desconfiança que há em relação à instituição chamada igreja, em relação aos crentes, que muita gente entende no todo que são pessoas manipuladas, que são fundamentalistas no sentido de quererem estar apenas
vivendo o seu fanatismo, não se importando com o amor prático que é tão pregado por Jesus, né? E, por último, se ele é prático. Naquelas questões que diz assim, se alguém, por exemplo, bater no seu rosto, oferece outro lado. Isso é uma questão que nós vamos tentar aprofundar daqui a pouco. O que Jesus estava querendo dizer com isso, né? E isso nos leva também a refletir assim, qual tem sido a nossa reação com as pessoas que são hostis a nós, né? Como é que a gente reage? Então, eu penso de que isso aí vai atingir muitos de nós quando nós estivermos refletindo de uma forma mais profunda em relação a esses princípios colocados por Jesus tão radicais, né? Como é que eu reajo, então, à hostilidade das pessoas, né? A questão também do jejum, né? Que eu sei que muita gente hoje tem dúvida sobre a relevância ou não, se é preciso ou não e como fazer. Jesus também fala a respeito disso. Vai falar também sobre a questão da vida moral, não apenas da prática do sexo ilícito, mas das intenções também do coração. Vai falar também sobre a questão de que não devemos servir a dois senhores, né? E porque nós iremos desagradar certamente a um, né? E nós queremos, então, que você possa estar junto comigo, entendendo de que o Sermão do Monte é autêntico, é relevante e também é prático, né? Vai descrever, então, o comportamento que Jesus espera de cada um de nós, né? E aí vai nos fazer, então, refletir também se temos sido cristãos de verdade ou não. E nós podemos ver que Jesus, ele apresenta o seu coração e as suas motivações de uma forma muito transparente, apresenta os seus pensamentos e nos apresenta conceitos para a vida prática, né? Nós vamos ver que Jesus trata, né, da questão da privacidade, da intimidade e de como também nós devemos nos comportar publicamente. Então, é um resumo muito grande e interessante de como, na prática, podemos ser cristãos de verdade. Incentiva, então, a expansão do reino de Deus e da sua justiça no mundo. O Sermão do Monte traz esse equilíbrio de que nós temos uma experiência espiritual, nascemos de novo, mas que isso precisa ser mostrado de uma forma prática, diferenciada, e o Sermão do Monte nos mostra como isso deve ser feito na prática. Aí nós começamos, então, com 8 marcas de qualidade, né? Que são as bem-aventuranças. E eu não sei quantos de vocês, né, já refletiram na profundidade das bem-aventuranças, né? A relação com Deus e com os homens, as bênçãos divinas que repousam sobre aqueles que externam estes sinais, né? Então, nós podemos ver de que essas marcas de qualidades descrevem o caráter equilibrado e também diversificado do povo cristão. Nós precisamos entender de que aqui não existe 8 grupos separados e distintos de discípulos, né? Às vezes nós temos essa dificuldade. Alguns mansos, outros perseverantes, mas a ideia de Jesus é que essas 8 marcas de qualidades aqui sejam vistas na nossa vida no todo, né? E aí a gente precisa entender isso, de que reconhecemos a nossa humanidade, mas se é uma exigência divina, nós devemos estar, então, perseguindo para que essas marcas de qualidade sejam vistas na nossa vida. E a gente conta também com o Espírito Santo para que elas sejam vistas de verdade. Então, não cabe aquela argumentação de dizer assim, mas eu não consigo, Deus sabe da minha humanidade, eu sou tão fraquinho. Não, mas o que o texto está dizendo para nós é que essas marcas de qualidades precisam ser vistas na nossa vida, ao mesmo tempo, né? Mansos, misericordiosos, humildes de espíritos, limpos de coração, chorando, tendo fome de sede de justiça, pacificadores e perseguidos, né? Ele coloca até essa questão de ser perseguido como uma bênção. E isso é uma questão que a gente vai precisar ver aqui, porque o ser humano, né, e nós do século XXI,
ficamos muito incomodados com as perseguições. E no ponto de vista bíblico, se a perseguição foi por causa da justiça, nós vamos entender também o que significa justiça no ponto de vista de Deus, então deveria trazer alegria para o nosso coração. Alegria não, júbilo, né? A palavra de Deus, quando fala de júbilo, é o gol do Brasil na Copa do Mundo, 45 minutos do segundo tempo, né, para vencer a Argentina. Esse é o júbilo, né? Para ser perseguido, para você ter uma ideia. Então, nós precisaremos entender de uma forma prática o que de verdade a Bíblia vai dizer a respeito dessas características, né? Quero colocar rapidamente aqui o resumo das bem-aventuranças, que são as qualidades recomendadas, né? Então, são qualidades prioritariamente espirituais. Para você entender, quando fala bem-aventurados, é felizes aos olhos de Deus, né? Benditos que têm saúde espiritual e mental, estarão de bem com a vida. Então, quando vemos o Sermão do Monte, nós pensamos assim, de que estaremos apenas beneficiando os outros, que os outros até vão olhar para nós como bobos, como gente facilmente enganada, mas o sentido da palavra bem-aventurado, da expressão bem-aventurado, a palavra makarioi, né, no grego, significa que você vai ser feliz aos olhos de Deus, né, aquele que tem realmente o critério final de todas as coisas. E como consequência disso, você vai ter saúde espiritual e mental, o que falta para muita gente hoje. Você vai aprender a viver de bem com a vida, de verdade. E aí, nós precisamos entender também que o objetivo dos cidadãos do reino é a perfeição do caráter. Nós vamos até falar um pouquinho sobre isso, para que você possa ter ideia se a sua maior preocupação é estar de verdade vivendo a plenitude daquilo que o seu caráter impõe sobre você, ou se você é mais preocupado apenas com a reputação. É lógico que a reputação é uma coisa importante, mas aos olhos de Deus, a prioridade é que você possa ser uma pessoa de caráter, né? E nós vamos ver isso de uma forma bem clara. Primeira declaração aí de Jesus, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Que é o pontapé inicial. E aí você vai poder saber se você é humilde de espírito ou não, ok? Humilde de espírito, que dentro da visão de Mateus não tem nada a ver com a pobreza física, ok? Mas é uma qualidade, então, que abre portas para que as outras manifestações, chamadas também de bem-aventuranças, possam ser vistas na sua vida, ok? Vou interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para a gente conversar aqui um pouquinho sobre essa questão aqui. E quero a participação de vocês nessa introdução que nós estamos dando aqui do Sermão do Monte. Primeiro, o Sermão do Monte é autêntico, né? Segundo, o Sermão do Monte, e essa seria uma pergunta que eu quero colocar para vocês, é se ele é relevante e se ele é prático. Aí eu queria que agora você pudesse tirar assim toda a religiosidade da sua vida e de você falar assim, não, eu não vou falar aqui com o pastor de que não é prático, né, e o que o pessoal vai pensar de mim. Mas não adianta se isso não for a questão da verdade que repousa no seu coração, né? Como é que chega na sua vida, por exemplo, quando a Bíblia diz de que se alguém bater num lado do seu rosto, você tem que oferecer o outro. Como é que isso chega de verdade? É possível você viver isso? A Bíblia também fala de nós estarmos amando, né, aqueles que nos odeiam, né, e orando por aqueles que nos perseguem. Como é que é isso na prática? Nós podemos dizer assim, olha, pastor, eu não estou ainda nesse nível, né, mas parece-me que o que a Bíblia vai dizer para nós é que nós precisamos entrar nesse nível, né? E a Bíblia vai dizer, então, para que vos torneis filhos do Deus Altíssimo. Vai dizer até que se nós não entrarmos nesse nível,
né, nós não estaremos entrando num nível de maturidade suficiente para que possamos ser reconhecidos como filhos maduros do Deus Altíssimo. Então, vai dizer então que quem ainda não vive a plenitude dessa verdade de orar por aqueles que perseguem, né, e amar aqueles que te odeiam, né, não estão vivendo a plenitude daquilo que a Bíblia chama da justiça de Deus. Então, eu queria compartilhar, pedir a sua participação para esses 3 pontos que nós colocamos agora. O Sermão do Monte é autêntico porque ele foi falado por Jesus. Aí vem a segunda pergunta, ele é relevante? Né? Nós estamos vivendo até um tempo de que algumas pessoas têm falado sobre a necessidade de atualizar a Bíblia. Né? Tem algumas pessoas que vão dizer que o Sermão do Monte faz parte de alguns princípios que foram dados, na verdade, aos cristãos, os primeiros judeus, mas que não tem a ver com a gente, porque a gente vive, então, um tempo mais avançado da graça. Né? Então, eu queria saber de você, se você entende, né? Se você quiser, você pode abrir o seu coração em relação a esse segundo ponto. É relevante para o século XXI, né? E aí, depois que você chegar à conclusão se é relevante ou não, se ele é prático na tua vida, se dá para viver isso ou não dá para viver isso, né? É por que dá e por que não dá, ok? Alguém quer falar? Vamos lá, pastor, eu quero falar, mas antes eu vou ler aqui o que foi colocado aqui pela irmã Tamires. Eu acho ele prático quando eu fatio ele, dependendo do que eu esteja vivendo em minha vida. Mas, às vezes, tenho dificuldade em vivê-lo como um todo, de uma vez só. Penso que a colheita dele é maravilhosa, mas a semeadura é em lágrimas, pois negamos bastante a nós mesmos e as nossas raízes humanas. Ok. Tá certo. Então, Tamires, é verdade. Aí, então, por isso que o pontapé inicial é ser humilde de espírito. Né? E o que significa, na prática, ser humilde de espírito? Né? A expressão no grego, humilde de espírito, significa ser uma pessoa quebrantada, que reconhece que desesperadamente precisa de Deus. Né? Se essa é a nossa realidade, então seria o pontapé inicial para que essas coisas que parecem ser muito difíceis, que competem com a nossa natureza humana, possa estar, então, vencendo as nossas tendências humanas e colocando esse padrão na nossa vida. Então, não tem como nós termos as outras bem-aventuranças se nós não formos humildes de espírito, né? Humilde de espírito, que traz essa visão de uma necessidade intensa de Deus, né? De que você precisa da força de Deus para que você possa avançar, de que você sabe que falta coisas na sua vida para que você possa chegar lá. Só que a sua postura não é uma postura de acomodação. Essa humildade de espírito vai fazer você buscar a Deus para que essa sua natureza humana seja vencida. E vai chegar um determinado momento, como ela disse, que a colheita é boa, em de que essas verdades vão ser imprimidas no seu espírito e você vai poder viver, então, a profundidade do Sermão do Monte, sendo uma pessoa realizada, equilibrada, porque tem muita gente que pensa que, pelo fato de parecer que colocar o Sermão do Monte em prática vai fazer com que você seja uma pessoa infeliz, porque você vai lutar para que as pessoas sejam felizes se anulando, né? Mas a ideia não é essa. A ideia, quando a Bíblia fala bem-aventurado, é de que você vai ter saúde mental e espiritual. Você vai se sentir plenamente realizado, né? E a figura básica para isso é Jesus. Jesus viveu isso tudo e ele não era nada frustrado, ele era exuberante. Só que a prática do Sermão do Monte é acompanhada com fanatismo e religiosidade. E aí Jesus vai mostrar para nós de uma forma prática que não é nada disso. E o intuito de Jesus é que, claro, seguindo um passo, maturidade, passo a passo e com maturidade, nós possamos ter condições, então, de colocar todo o Sermão do Monte em prática, né? Mas é como ela disse, as circunstâncias vão se apresentando e a gente, então, vai refletindo e tentando praticar essas 91 declarações
sobre o reino de Deus falado pelo Senhor Jesus. Mas pode continuar, Miliane. Então, a Rose colocou ali que ela tenta viver a cada dia nessa prática, mas que é difícil, e que ela pede a Deus para mudar o temperamento sanguíneo, explosivo, para alcançar mais vidas através do testemunho na igreja. Eu estava, enquanto, né, você colocou, eu pensei, logo no início, eu falei que foi a minha devocional hoje, e essa foi uma semana muito turbulenta, sabe, pastor? Muito turbulenta, porque eu me vi tendo pensamentos e sentimentos dentro do meu ambiente de trabalho que me remeteram a muitos anos atrás. Então, eu estou fechando, né? Eu vou abrir o coração aqui para os irmãos. Eu estou fechando um ciclo. Durante 17 anos, eu fui uma figura de autoridade dentro do meu ambiente de trabalho. E isso vai acabar. E nós, humanamente, somos pessoas que resistimos a isso. Claro. Então, eu tenho me sentido assim, muito desafiada a me enxergar fora dessa posição de liderança. Como é que vai ser? Como é que os outros vão me ver? Será que eu vou perder o respeito das pessoas? É muito louco, porque você pensa que você não tem mais isso, mas você tem. Então, essa semana foi uma semana... E aí, quando eu pedia muito para Deus, Senhor, me ajuda muito, me ajuda a entender, né, os sentimentos que eu estou tendo, os pensamentos que eu estou tendo, até uma conversa que eu tive com uma amiga, que ela falou, não, mas isso não tem nada a ver com você. Eu falei, pois é, mas é como eu estou me sentindo, sendo sincera. E eu acho que essa luta é uma luta mesmo que a gente sofre na carne, e aí é difícil. Né? Então, acho que assim, esse estudo, para mim, ele vem no momento em que, como tudo, né, que Deus tem feito nesses últimos tempos, vem no momento em que eu realmente tenho que lidar muito com essas fragilidades que o meu caráter ainda tem. Eu acho que... E aí eu não sei, pastor, se eu posso falar isso. Parece que sempre vai ser assim se eu não vigiar o tempo todo. Claro, tá certo. É a luta, né, entre a carne e o espírito, e também sobre as incertezas da vida, né? Mas nós podemos dizer de que essas características, elas são vistas na vida de alguém que também profetiza, que também se posiciona. Não significa dizer que você tem que ser um anulado, né? Uma anulada emocionalmente, para que você possa viver a plenitude do Sermão do Monte. Nós podemos perceber, então, de que cada situação vai exigir um posicionamento. Jesus era muito manso, né? E a palavra manso significa equilibrado. E equilibrado significa você tomar a decisão certa que o momento exige. A gente pensa que mansidão na Bíblia é você, então, ser uma pessoa passiva, que deixa as coisas passarem, né? É interessante até que a Bíblia faz uma distinção entre manso e pacificador, né? E muitas vezes nós confundimos essas duas características. Você percebe Jesus nas controvérsias com os fariseus, saduceus, ele é bem direto, né? E isso não o fazia a não estar cumprindo com o Sermão do Monte. Então, a questão do temperamento também, Deus fez vocês sanguíneas, coléricas, fleumáticas, melancólicas, e esses temperamentos continuarão atuando. Mas você pode ser colérico vivendo o Sermão do Monte. Você pode ser sanguíneo vivendo o Sermão do Monte. Você pode ser melancólico vivendo o Sermão do Monte. Você pode ser fleumático vivendo o Sermão do Monte. Então, essa é a questão, né? Deus não quer anular a sua personalidade. Deus quer só que você aprenda a refletir e praticar os princípios do reino de Deus em cada circunstância que se levantam na sua vida. Então, tem que partir sendo humilde de espírito, necessitado de Deus, de você se quebrantar na presença de Deus e dizer, preciso do Senhor, para que eu possa entender e agir nas circunstâncias que se levantam na minha vida. E agora, tendo referência ao Sermão do Monte, eu preciso, então, ter a sua ajuda para praticar esses princípios que o Senhor coloca como exigência do caráter de alguém que é um cristão de verdade. Então, nós estamos vendo aqui
é que o Sermão do Monte é muito relevante, muito, porque ele nos desafia em situações que se levantam no nosso dia a dia, né? Agora, a outra questão que nós estamos passando aqui, refletindo, é se ele é prático. Se ele é prático, né? Esse negócio assim, e de como deve ser entendido. O que Jesus estava querendo dizer? Se alguém bater no seu rosto, né? E eu vejo até igrejas, assim, em alguns movimentos de culto, em que tentaram fazer isso na prática. Estava lá no período do louvor e tal, depois do período do louvor, alguém lá, né, que era o líder daquela reunião, disse assim: vamos praticar agora o Sermão do Monte, né? Aí, olha para a pessoa que está do seu lado, dá um tapa na cara dele, né? E aí, então, e disse para si, se você está vivendo o Sermão do Monte, oferece o outro lado, né? E aconteceu no culto isso, né? Isso é verdade, não é uma história de pastor apenas. Então, nós podemos ver, era isso que Jesus estava querendo dizer, né? Então, quando chegar lá, da gente refletir sobre isso, né? Esse negócio de amar os que nos odeiam, né? Que tipo de amor é esse? Aí entra a questão do perdão cristão também. O que Jesus quer dizer exatamente com isso, né? A questão da espiritualidade, quando ele diz, então, quando você jejuar, que você não deve estar tentando se mostrar para os outros essa espiritualidade. Aí ele vai falar para nós sobre a necessidade do equilíbrio, de não sermos como pagãos e nem como os hipócritas religiosos. O Sermão do Monte tem essa ênfase. E aí, a partir disso, então, da gente estar aprofundando. Mas a questão básica para nós essa semana seriam esses pontos, né? Ele é autêntico, o Sermão do Monte é autêntico. O Sermão do Monte é relevante, porque ele nos desafia nas situações do dia a dia, e nós vamos ver também que o Sermão do Monte é prático, levando em consideração a cultura judaica, e eu vou tentar explicar isso para vocês, né, dos hebraísmos que aparecem ali, as expressões idiomáticas, que eram muito fáceis para que o judeu entendesse. Para nós que estamos distantes da cultura, fica um pouco difícil essa questão mesmo de você levar um tapa no rosto e oferecer a outra face, né? O que Jesus está querendo dizer com isso, né? O que Jesus está querendo dizer sobre a questão se alguém, né, pedir a túnica, você também oferecer a capa, né? Como é que é isso, né? Isso não parece ser assim uma anulação, uma injustiça? O que Jesus está querendo dizer com essas coisas na prática? Enfim, nós vamos tentar discutir sobre essas coisas aí, mas eu quero desafiar a você, durante esse dia, essa semana, de você pedir para Deus: Deus, me ajuda a ser humilde de espírito, né? Humilde de espírito, porque vai ajudar a você a entender isso daqui que eu vou compartilhar com você aqui antes da gente terminar aqui. Tem várias falas aqui no chat. Tá bom, fala aí então. Então, deixa eu passar rapidinho aqui. O Júnior colocou assim, que ele considera que o sermão é totalmente relevante e prático. Como a Tamires falou, é algo que nega a nossa humanidade, o curso normal desse mundo. Então, tenho prazer e alegria de poder conhecer esse Senhor, esse sermão, e me auto-exortar internamente, pelo Espírito Santo, a querer viver isso em plenitude. E me auto-exortar internamente, ou ser exortado pelo Espírito Santo, e querer viver isso em plenitude. Oro bastante por isso. Nas perseguições, eu ainda tenho muita vontade de chorar e muita tristeza, mas mesmo com choro e frustrações, sinto uma voz interna dizendo: continua. Espera aqui, o chat aqui às vezes corre. Continua, guri, não para não. E a Soraya falou para a Rose o que eu também ia falar, né? Que tem esperança para nós, que somos sanguíneos, coléricos e afins. Isso aí. Obrigada, pastor. Eu recebo toda a orientação aí, estou muito grata a Deus lá. Então, porque assim, olha só, Moisés era melancólico, né? Moisés era melancólico. Nós podemos ver, Abraão era fleumático,
né? Pedro sanguíneo, Paulo colérico. E a gente vai dizer que Deus não atuou na vida desses caras, né? E que muitas vezes Deus não usou o temperamento deles para que a vontade de Deus pudesse ser revelada na terra. Então, fiquem tranquilos, vocês não precisam deixar de ser coléricos, de serem sanguíneos, né? De serem fleumáticos, de serem melancólicos. Vocês precisam adquirir um temperamento controlado pelo Espírito Santo, mas essa característica vai continuar na vida de vocês. Se vocês quiserem mudar isso, aí sim haverá uma anulação e vocês não vão aguentar por muito tempo. Não vai ser você. Né? Então, fiquem tranquilos. Permaneçam coléricos, mas cheios do Espírito Santo. Permaneçam fleumáticos, mas cheios do Espírito Santo. Sanguíneos, cheios do Espírito Santo. Né? Melancólicos, cheios do Espírito Santo. Né? Por quê? Porque Moisés conseguiu, porque Abraão conseguiu, porque Pedro conseguiu, Paulo conseguiu. A gente vai conseguir também, ok? Mas eu quero só ressaltar aqui, para que você possa exercitar isso durante a semana. O que é humilde de espírito, pastor? É pessoa que percebe a sua necessidade, que você sozinho não consegue, que você tem necessidades realmente para que possa crescer na vida cristã. Segundo, se lamenta por sua culpa. Não encara isso, então, de forma indiferente. Fala, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou permanecer assim para sempre. Não, você lamenta por isso, eu quero ser melhor. Que droga ser assim, eu quero ser melhor. E percebi, então, na palavra aí, dos coléricos, né, e dos sanguíneos especialmente, que tem mais facilidade de se expor, né, o melancólico e o fleumático fica mais caladinho, né? Então se lamenta, né? Dizendo, puxa vida, mas eu sou sanguíneo, puxa vida, eu sou colérico, né? Então eu tenho dificuldade mesmo com isso. Isso é muito bom, essa transparência, né? E ser humilde de espírito é ter uma sede de um redentor, de falar, Deus, puxa vida, chegou a hora, eu preciso realmente de estar saciando essa minha sede de ser cristão de verdade. Eu quero melhorar nisso. E quero melhorar nisso não para que as pessoas possam ver isso na minha vida como alguém que se tornou superior ao outro. Eu quero estar melhorando para eu estar no centro da tua vontade, para ser exatamente como o Senhor deseja. Então, humilde de espírito aqui, né? Potichoi, no grego, significa alguém que percebe a sua necessidade, se lamenta por sua culpa, né? Pelos seus limites e tem sede de um redentor. Se isso é verdade na sua vida de forma prática, então significa dizer que está aberto um caminho para você subir essa montanha e chegar perto de Jesus e ele ministrar a você de uma forma muito especial para a glória do nome dele, ok? Então, aí a semana que vem nós vamos dar um panorama sobre as bem-aventuranças, o que elas significam, e estaremos entrando também, se der tempo, de como se tornar um cristão contagiante, ok? Como se tornar um cristão contagiante. Falaremos um pouquinho mais sobre essas 8 marcas de qualidade e falaremos de como se tornar, então, um cristão contagiante a partir da figura do sal e a figura da luz que Jesus apresenta ali, ok? Queria incentivar muito a vocês a estarmos nos envolvendo com o Sermão do Monte, você lendo também durante a semana na sua devocional. Um dos nossos lemas é buscando ser uma resposta de Deus para esse tempo. O Sermão do Monte nos ajuda bastante para isso, ok? E aí de você estar exercitando essa semana essa característica de humildade do espírito, percebendo a sua necessidade, se lamentando por sua culpa e seus limites e tendo uma sede de um redentor para que você possa dar voos mais altos para a glória do nome de Jesus, ok? Não sei, Miliane, se tem mais alguma coisa, são 11h21 aqui, né? Hoje a escola dominical ficou um pouquinho mais extensa. Pastor, de modo geral, a gente está comentando aqui no chat, né? A Tamires colocou aqui, ela acha difícil essa parte do quando estamos anulando o temperamento e não devemos, ela nem sabe se isso existe. Eu ia colocar que eu já estou feliz de saber que pelo menos ser humilde de espírito é uma coisa plenamente possível, viu? Já começamos com um ponto que dá para ser. Isso aí. Que talvez seja a característica, se não de todos que estão aqui na live, né, da maioria, né, de você lamentar, né, pelos seus limites, pelas suas culpas, de você chegar à conclusão
de que precisa desesperadamente de Deus para que possa avançar na vida cristã, para que você possa praticar aquilo que Ele exige, que você sozinho não consegue, né? Então, isso significa dizer que você tem a consciência que precisa desesperadamente de Deus, do Espírito Santo, de Jesus para avançar. Significa que você é humilde de espírito. Passou no teste aí da primeira, né? Faltam só 7. Ânimo, aí, galera. Então, faltam só 7. E as outras 7 dependem exclusivamente dessa primeira, né? Não dá para que você possa alcançar aquele, né, outro patamar lá das outras bem-aventuranças se não tiver esse ponto de partida. Então, ter esse ponto de partida não é muito difícil para nós. Esse ponto de partida aí é também a necessidade que prova de que você é cristão ou não é cristão de verdade. É o pontapé inicial. Se você não lamenta pelos seus limites, pelas suas fraquezas, dizer, puxa Deus, olha só, o Senhor me apresenta aqui um universo de coisas, né, tão grandes assim, de que eu olho, mas eu não consigo viver isso na plenitude, sozinho, né? Isso demonstra que você está apresentando característica de humildade no espírito, ok? Humildade de espírito. Quero muito que você possa entender isso. E quero dizer para vocês assim, de que a questão do temperamento foi Deus que fez vocês dessa forma. Então, não tentem anular o seu temperamento. Procure controlar o teu temperamento através de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Você vai ser sempre uma pessoa analítica, se for melancólica, né? Reflexiva, se for melancólica, né? Isso, atirada, se você for sanguínea, prática ao excesso, né? Direta, quando for colérica, né? Isso, um pouquinho descansado, mas também não querendo se envolver em outras guerras, se você for fleumática, né? Esperando o momento certo e tal. Então, essas características aí foram imprimidas pelo próprio Deus na nossa vida. E como eu falei para vocês, Moisés melancólico, conseguiu ser o que foi. Abraão fleumático, conseguiu ser o que foi, né? Pedro sanguíneo, conseguiu ser o que foi, né? Paulo colérico, conseguiu ser o que foi. Então, a gente vai conseguir também ser o que Deus deseja, se tiver essa humildade de espírito no nosso coração, ok? Então, pontapé inicial, é reconhecer que precisamos ser humildes de espírito. Se lamenta pela culpa, pelos limites, né? Tem uma sede tremenda por um Redentor, por alguém que possa te aperfeiçoar, e você já encontrou a Ele, que é o Senhor Jesus, né? E reconhece a necessidade de crescer para a glória do nome de Jesus. Se isso é uma característica na sua vida, estamos no caminho certo. Deu o pontapé inicial para a glória de Deus. Sendo um cristão de verdade. Semana que vem nós vamos falar das características das outras bem-aventuranças, que nos leva a ser realizado espiritualmente, emocionalmente, né? E também estaremos começando a falar sobre como se tornar um cristão contagiante, que é fundamental também para esse tempo, para ser uma resposta de Deus, ok? Que Deus possa abençoar todos. Quero convidar a você a participar conosco do nosso culto presencial online, né? Leia o Sermão do Monte, né, a partir dessa semana, com cuidado, né? E teve até recomendações de livros, inclusive, aí no chat, né? Também, se você puder adquirir esse livro do John Stott sobre o Sermão do Monte, é bem interessante também, né? E então, nós vamos crescer na graça e no conhecimento, sendo um cristão de verdade, é o nosso desafio para esse tempo, em nome de Jesus. Eu vou orar e vou voltar a palavra a Miliane e a Sandra. Quero muito, de coração mesmo, agradecer as manifestações de carinho, né, de apoio, de comunhão de toda a Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, nesses 3 anos aí que nós estamos juntos, né? Agora, na questão do aniversário, a gente sempre tem a oportunidade de receber manifestações de carinho, e eu fiquei muito impactado com tanta manifestação de carinho, e dizendo a vocês também que eu desejo ser uma bênção na vida de cada um de vocês.
Vamos orar. Senhor, obrigado pela existência da Escola Bíblica Dominical e obrigado pela possibilidade de estudarmos de uma forma mais profunda o Sermão do Monte. Que, ó Deus, que não seja alguma coisa apenas técnica, que não seja uma coisa apenas religiosa, mas seja alguma coisa que de verdade possa mudar a nossa vida, possa nos fazer, ó Deus amado, realmente representantes mais eficazes do reino de Deus aqui na Terra. Ó Deus, nós queremos declarar a nossa incapacidade humana, a necessidade que temos de um Redentor, de alguém que nos guie pela mão, que nos leve a subir essa montanha. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Nós queremos dizer a Ti de que temos também a expectativa de um aperfeiçoamento através do Espírito Santo. Chegou a hora, então, desse aperfeiçoamento ser acelerado, ser prático, ser visto pelas pessoas, mas as pessoas, então, glorificando o Senhor por ver essas mudanças tão radicais na nossa vida. Também, por outro lado, eu creio que esse estudo vai curar a depressão, vai ajudar a Deus a tirar as pessoas, ó Pai amado, do anonimato espiritual, mas elas vão passar a ser protagonistas para fazerem diferenças no nome de Jesus, Pai. Obrigado pela instrumentalidade da Escola Bíblica Dominical, continue abençoando a Sandra Miliane, nos dê estratégias para que nós possamos avançar. Abençoa a Meire, concede a ela muitos anos de vida e saúde, fazendo com que ela seja uma tocha viva nas tuas mãos. Obrigado também pela Igreja Evangélica Congregacional de Agronomia, a nossa igreja, que o Senhor tem dado para nós a possibilidade de trabalharmos juntos para que o reino de Deus avance através de nós. Recebe a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Louvado seja. Amém, irmãos? Possamos ser humildes de espírito. E como o Juninho colocou aí no final, vou terminar com a sua frase, hein, Juninho? Foi maneiro demais. Foi uma bênção. Amém. Irmãos, temos uma visitante. Nós temos que dar as boas-vindas para a Michele. A Mônica, ela atendeu ao nosso pedido de domingo passado de convidarmos e ela convidou a Michele, que é sua amiga e também é da sua igreja. Michele, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Deus abençoe abundantemente. Seja bem-vinda à nossa escola dominical, em nome de Jesus. E agradecemos aí a Mônica, que atendeu, olha. E vamos convidar, irmãos, não atingimos a nossa meta de 60. Ficamos na mesma margem de domingo passado, entre 45 e 50 aí participando. Então, vamos continuar. Mônica, obrigada por atender aí ao nosso pedido de convidar. E, Michele, muito obrigada. Você é muito bem-vinda aqui na nossa EBD, tá? Te espero aqui domingo que vem, Michele. Muito obrigada mesmo. Irmãos, temos alguns avisos, né? Mas fique conosco até o final, não sai não. Hoje, 19 horas, a nossa live. Amanhã, atenção, homens da nossa igreja, às 20 horas, através do Zoom, vai ter intercessão, oração, na união de homens. Participem, homens orando. Terça-feira, nosso culto, 15 horas, dia 8 de maio, às 15 horas, vai ter uma palestra ministrada pela missionária Mirtes Elaine, né? Mantenha a calma e siga em frente. Irmãos, tudo que precisamos, né? Então, vamos participar. Para todas as mulheres, é o AF em ação, irmãs. Atenção, mas é um convite extensivo, já está aí na tela. Extensivo a todas as irmãs. A UAF também está voltando para as suas atividades. Então, na próxima quinta-feira, dia 26 de abril, às 19 horas, também através do aplicativo Zoom, vamos ter o estudo da nossa revista Vida Cristã. Irmãos, está imperdível. Com o tema A Graça que nos Fortalece, 2 Timóteo 2. Então, todas as irmãs, não só aquelas que já participam da UAF, mas todas as mulheres. Irmãs, chegamos ao final, eu e você e eu aqui, juntinhos na EBD, mas antes nós vamos, né, aproveitar, abrir nossas câmeras aí, abre a sua câmera, que, pastor, chegou uma última pergunta aqui. A gente quer fazer uma pergunta para o senhor muito importante. Nós queremos saber... Vamos abrir as câmeras, irmãos. Agora é a hora da verdade. Sem Olha ficar aí perguntando olha a aí, gente. hein? Agora a gente vai fazer umas perguntinhas a ele. Tá bom. Nós queremos saber, pastor, como... Pastor, subindo da minha tela. Como que o aniversário ele fica mais feliz?
É com presente ou sem presente? Não, é com a presença de vocês fica mais feliz. Aí nós sabemos. Resposta errada. É um Resposta errada. presente inestimável, não tem valor, né, gente? Vamos aí valorizar as ovelhas também, né? Que nós, todo mundo aqui é gente boa. Mas, porém, todavia, entretanto, como nós sabemos que um presentinho sempre alegra os nossos corações. É bom, né? Também é bom, é bom. Eu quero aí agradecer mais uma vez a parceria e a boa vontade que a IBD vive pedindo ao Patrimônio. Muito obrigada pela parceria. Então, irmãos, é um momento em que todos nós, né, estamos sendo representados, fomos representados aqui pelos líderes, toda a igreja, né? E agora também toda a igreja vai entregar um presentinho para o pastor. Então, nós queremos chamar aí a nossa cúmplice, a Maribel. Maribel, é? Maribel, você não falou nada para mim, hein? Tá chegando. Olha. Maribel é a nossa É da Enzo, hein? É da Enzo, hein? Que coisa, hein? Vocês são muito criativos mesmo, meu Deus do céu. Tem que ser. E eu nem imaginava, né? Nem imaginava que ia ganhar aquela cesta bonita ontem, e nem esse presente aqui. A Maribel também escondeu bem mesmo, porque eu não notei absolutamente nada. Não. Tudo bem que você é homem, pastor, não teve tanta dificuldade. É verdade. Desligadíssimo para isso. Se fosse a gente, ia ser mais difícil de esconder, mas... É verdade. Muito obrigado, gente. Eu estou realmente impactado, né, com tanto carinho, com tanta manifestação de bondade para comigo, né, que o Senhor possa recompensá-los grandemente. E isso me dá assim, mais vontade ainda de pastorear vocês com excelência, com a ajuda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Muito obrigado mesmo. Nada. Parabéns para você nessa data. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Pastor. Pastor, apareceu uma camisa do Botafogo, hein? Valeu pela força, João. Valeu pela lembrança, João. Abre aí, pastor. Vamos ter uma apresentação desse. Vou parar de gravar para fazer a piadinha. A igreja não ia gastar dinheiro com isso. Tem camisa, só não pode. Olha só, gente, aqui, ó. O João tá pedindo aqui, ó. Olha só que benção. Olha que benção. Pastor. Não é mole, renovado não, aí, né? Em plena pandemia. Deu uma renovada aqui. Banho de loja. Olha só que benção. Isso aí. Amém. Isso aí, Rafael. Em breve vai ser você, Rafael. Dividir comigo, pastor. Ai. Amados, olha, a gente está atrasado, mas hoje é domingo de festa. Então, a Sandra falou lá que se alguém quiser falar 20 segundos, alguma mensagem para o pastor, a gente... 20 segundos, hein? Vamos lá, hein? Não dá. Vamos lá. Quem vai falar? Eu só quero agradecer, né, pela vida do pastor, né, nas nossas vidas, e que Deus continue edificando a vida dele, a nos trazer essas palavras abençoadas aos nossos corações, esses aprendizados maravilhosos. Amém. Que Deus te fortaleça, pastor. Amém. Obrigado, Meire. Vamos lá. Quem vai? Tamires? Agradecer na vida do pastor, né? Eu falo para quem eu posso, né, testemunhar do pastor, que é muito engraçado. Toda vez que eu vou lá procurá-lo para falar alguma coisa da UAC, primeiro ele faz questão de perguntar de mim, da mãe, da minha irmã, do meu pai. E eu acho isso tão bonito. Trata a gente como ovelha, né, como pessoas. Então, eu agradeço muito pela sua vida, pastor, né?
no meu ministério, na minha família, no meu casamento. Surpreende a gente. Às vezes a gente acha que está conversando, que vai passar despercebido, mas depois ele mostra que ele olhou além do que a gente percebeu. Então, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e que te honre muito, pastor, com os seus sonhos realizados, tá? Obrigado, amo o Senhor, amo sua vida na nossa igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Eu ia falar que a Tamires gastou a vez de 3. Depois falar meu nome. Mas vamos lá. Ó, ainda temos mais 1 minutinho, então mais 2. Vai, jogo rápido, gente. Quem vai? Parabéns, pastor. Deus continue te abençoando. Amém, Vera. Sua graça sobre sua vida. Você é uma bênção em nossas vidas. Deus continue usando para a honra e glória do nome dele. Feliz aniversário, pastor. Amém. Obrigado, querida. Obrigado. Deixa eu encerrar aqui, então, já que só tinha mais 2, né? Pastor, quero agradecer muito pela sua vida, dizer que eu já disse para o senhor ontem, assim, o cuidado que o senhor tem com a minha vida, o quanto o senhor tem acrescentado, cuidando de mim como se ovelha sua eu fosse. Muito obrigado mesmo, que Deus possa te recompensar por tudo. O senhor é muito bênção na minha vida. Muito obrigada e felicidades. Pastor, sei lá, eu não tenho palavras, não. Eu estava aqui todo o tempo acompanhando e pensando que Deus sabe a necessidade do povo dele para cada situação. Ele sabia que a gente ia viver uma pandemia, ele sabia que nós íamos precisar da sua instrumentalidade. Muito obrigada. Amém. Obrigado. Bom, pessoal, vamos encerrar, né? Senão a gente vai ficar até amanhã. Tchau, galera. Bom Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Muito obrigado aí por toda a manifestação de carinho e apoio e comunhão. Tchau, gente. Amém. Tchau.